Boa noite, amada igreja. Glória a Deus, aleluia. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz que hoje nós tivemos algo que Deus colocou no meu coração, que é fazer a vigília com as crianças. E essas vigílias é algo assim que Deus colocou no meu coração, porque a gente se preocupa com... Como eu tenho filhos, eu tenho neto, como vocês têm filhos e têm neto. Hoje é um culto de casais. Então, nós tivemos uma mini vigília, uma vigília, né? Uma noite de pijama, e foi uma bênção. Foram 42 inscritos, mas tiveram aqui umas 60 crianças. E nós passamos a noite aqui, e nós podemos ver... Vimos aqui no rostinho das crianças que moram em apartamento, a expectativa de cada criança, porque a gente olhando para os filhos de vocês, a gente conhece vocês. A gente sabe o que passa dentro da sua casa. E nós fazemos isso porque nós precisamos orar, porque somos pastores, e a palavra do Senhor nos chama para nós cuidar da vida de vocês. E as crianças, elas são tão puras, que não é que você vai investigar a sua vida, mas elas são tão natural. Elas são tão naturais, irmãos, que aqui nós tivemos a oportunidade de conversar com as crianças, de ouvi-las, de orar com elas, de ver, sabe, a alegria delas. De criança, eu acho interessante que as crianças, geralmente, elas gostam quando, por exemplo, as crianças, os nossos netos, quando vão para a nossa casa, eles ficam até meia-noite, 1h, que os avós deixam, né? E tudo, né, amor? Aí, ontem, uma das crianças foi o meu neto. Quando foi 10h, falou: vovó, mas a gente quer dormir, porque estava contando a história, né? Eu falei: vovó, a minha mãe é biomédica. E ela diz que se ficar acordado depois das 11, fica burro. Eu falei: Ué, Samuel, então significa que quando você vai lá para a casa da vovó, você não pode ficar mais na frente da televisão e tem que dormir antes das 11, porque senão você vai ficar burro. Ele: vovó, eu acho que você... Não é isso que eu queria falar, não. Então, irmãos, é maravilhoso, né, amor, a gente... participar. Então, eu falei para o meu marido: amor, eu não sei como é que eu vou conseguir ficar em pé do seu lado lá, porque, irmãos, nós ficamos praticamente, eu e alguns irmãos, a noite toda acordada aqui, sabe? Foi gratificante, que é tanto que o ano que vem eu vou fazer mais 2, no primeiro semestre e no segundo semestre, porque vale a pena passar a noite aqui com as nossas crianças, ouvindo, orando elas, aquela alegria, uma alegria tão natural, que não tem como, sabe? Então, assim, foi muito bom. E esse esforço que nós estávamos fazendo aqui para estar com as nossas crianças, é o esforço que nós temos que fazer no nosso casamento. Porque o casamento é uma renúncia todo dia, né, amor? Verdade. Então, há 42 anos que eu conheço esse homem de Deus, eu joguei o laço. Foi ou não foi? Foi, eu conquistei ele, gente. Você está pensando que foi brincadeira? E eu não era serva de Deus, não, mas Deus sabia. E prendeu e está com 42 anos. Então, esse é Aldenor da Ilta. E a Ilta do Aldenor. Amém? Glória a Deus. Vai falar mais alguma coisa? Assim, então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Ele vai estar explanando aqui a palavra. E no momento que tocar no meu coração, eu vou falar com vocês. Eu tenho sido lapidada todos os dias como esposa, como mãe, como dona de casa, hoje como pastora. Eu tenho aprendido a servir, a ser mais humilde com os meus erros. Tenho falhado muito com meu esposo, mas ele é um homem de Deus. Ele é um homem muito sábio, ele tem as suas falhas, mas nas falhas dele é Deus me corrigindo. É Deus me ensinando a botar em prática a palavra do Senhor. Todas as vezes que nós temos um conflito, esse conflito eu entendo que é uma oportunidade que eu tenho para mim aprender a ser melhor com Ele. Amém, amor? Te amo.
Eu também. Graça e paz, amados, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria dizer que, em primeiro lugar, que nós não combinamos nada, nem a roupa, viu, irmãos? Aí eu estava ali agora, falou assim, engraçado, você está de preto. Eu falei assim, eu nem vi, mas eu estou com a calça azul também para, né, disfarçar. Não, amor, Mas, sabe o que é, gente? Eu ganhei essa camisão da Ingrid, sabe? No meu aniversário. Eu falei, meu Deus, eu vou usar um dia do culto de casais. E aí, né, por coincidência, quando eu saí lá na sala, eu estava com a camisa preta. Eu falei, meu Deus, vamos assim mesmo. mas isso é assim mesmo, amados. A gente vai convivendo e a gente vai, né, pegando o jeito um do outro. E daqui a pouco a gente também está com os mesmos hábitos, né? E fazendo às vezes as mesmas coisas, vai se parecendo. Casamento para mim é realmente se fundir, né? Não é essa carne, né? A carne externa, mas a carne do espírito, né? A gente vai pegando o jeito do outro, a gente vai compreendendo, né? A gente vai estudando também um ao outro. Porque eu creio que é isso, amados, é o que a gente veio falar nesta noite, né? Que a gente precisa buscar essa sabedoria da parte de Deus, né? Casamento é uma arte. É verdade. Casamento é algo que, se a pessoa não entender realmente o propósito, o casamento não vai para frente. Então, na caminhada, nas dificuldades, igual ela falou aqui, que nós nos conhecemos, né? Antes dela ser crente, eu também. Depois a gente viveu intensamente o primeiro ano de casamento, que foi uma bênção, né? Também. Mas depois veio as dificuldades, né? Às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, não, com vocês nunca aconteceu isso. Aconteceu sim. Nós somos todos iguais, queridos. E o que acontece na vida da gente está aí, o mundo está aí, né? O ser humano é complexo. O ser humano não é fácil. Nós entendemos isso, né? E Deus nos ama tanto, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, que nos ama tanto, mas ao mesmo tempo a gente vai aprendendo na caminhada, e é na caminhada mesmo, né? Aí chegamos, um breve resumo aqui, né? Chegamos a quase separar, né? Quando a gente estava no mundo, eu já estava assim, pensando, né? Nada dá certo, você vai falar uma coisa, depois é outra, você vai para o serviço pensando, hoje eu vou chegar em casa, eu vou fazer algo diferente, eu vou falar algo, né? E tal. Quando chegava em casa, ela estava chateada, emburrada, né? Não tinha sabedoria da palavra ainda com os meninos, era isso mesmo. E acabava que ia tudo para a lata do lixo. Tudo que eu pensei... Espera aí só um pouquinho, gente. Esse negócio de empurrada, eu acho que a maioria dos casais aqui já são assim, já tem experiência. Mas quando a gente casa, a gente é acostumado a trabalhar fora e tudo. Depois que você tem 3 filhos, irmão, você para de trabalhar, você lava, passa, cozinha, toma conta de casa, e o marido chega. Antigamente, hoje, meu marido tem a compreensão melhor, mas o marido acha que, a maioria dos maridos acha que trabalho em casa não é trabalho. Era só comigo? Entendeu? Então, quer dizer, eu não entendia, porque a mulher, quando ela não tem a sabedoria de Deus, hoje eu tenho a sabedoria de Deus. Então, irmãos, eu descontava aquela opressão que estava nele, porque ele chegava, sentava no sofá, ligava a televisão e eu pensava, poxa vida, eu fiquei aqui o dia todinho, não faz nada. É assim ou não é? Por isso que eu era tola. Pode continuar. Então a vida da gente era assim, né? Uma dificuldade muito grande, e a coisa só foi piorando. Até que um dia ela falou assim que queria ir para a igreja, mas ela queria ir para a igreja católica, né? Porque era do berço católico, quando a gente morava na Ceilândia ainda. Aí eu falei assim, talvez seja melhor, porque a gente não está se acertando mais, talvez lá na igreja a gente vai se acertar, né? Mas nunca deu certo, graças a Deus, né? E ficou naquela situação, e a gente ia ou não ia, e discutindo, brigando. Amados, eu sei que Deus, para resumir, teve muita misericórdia. Quando a gente voltou aqui para Taguatinga, a situação estava tão difícil, alguns irmãos já conhecem a história, e já que a gente entrou nessa conversa, né, então eu queria falar para aqueles que ainda não conhecem a história. E
assim, acabamos morando no fundo da casa da minha mãe, né? Porque não tinha como. A gente praticamente construiu lá sem ter condições, mas não tinha nada, não sobrava nada. Nessa época eu já estava trabalhando, ganhando salário, né? Até mais ou menos, né? Onde eu estava, iniciando ali. E ali foi assim uma aula, mas também uma humilhação que eu nunca passei na minha vida, tanta humilhação. 7 anos, irmão, antes de eu 7 perder o anos morando no fundo da sogra, antes de eu perder o raciocínio, da casa da sogra, que não gostava de mim, pode imaginar? Antes de eu perder o raciocínio, e eu sofria como filho, imagine ela como esposa, gente. Eu não sabia onde colocar minha cara, eu não sabia, né, o que eu ia fazer. Mas aí Deus teve misericórdia, ela foi para a igreja, né? A igreja de Cristo ali em Taguatinga, a igreja evangélica, e resumindo tudo aí, Deus foi tratando, foi mudando a forma dela ser. Ela sempre foi assim, né? É o jeito dela mesmo, em todos os lugares, né? Meio chamada de profeta mesmo, né? Turrona, né? Eu sou um pouco Jeremias, irmão. É um Cada pouco nasce meio no seu, rocha, eu tenho né? mudado muito, Profeta, mas essa às vezes, minha é meio aparência rocha, né? mesmo. Tem jeito, né, gente? Chega e, puf, ele não quer nem saber se ele vai falar aquilo que veio no coração, que Deus mandou ali de uma forma, às vezes, né, ela vai aprendendo, a gente vai aprendendo, sem filtrar muito. O meu caso é diferente, eu tenho um chamado para pastor, irmãos, então eu não consigo ficar batendo de frente. Eu não acho que há necessidade de bater de frente, no sentido de chegar a ter alguma indisposição, né, alguma briga, alguma discussão. Eu acho que não há necessidade disso. Tudo pode ser resolvido conversando. Então, graças a Deus, né? Mas tem orientado ela mudou muito também, eu também mudei muito. E caminhar, irmãos, todo dia. Caminhar juntos é justamente isso. A gente precisa ceder, e foi no Evangelho que eu comecei a entender isso. Tem coisa que é capricho, para que eu vou ficar discutindo, para que eu vou ficar brigando, né? E depois a Bíblia chega e vai nos ensinando que aonde habita a contenda, não habita o Espírito Santo de Deus. Aí lá não pergunta se você tem razão ou não, se ela que tem ou eu que tenho. A Bíblia não fala isso, então eu falei assim, não, então por que eu vou ficar discutindo, por que eu vou ficar brigando? Apesar de que ela tem a opinião dela, eu tenho a minha opinião, irmãos, mas assim, é algo assim, que a Bíblia vai nos ensinando. Respeito. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu quero, ela também já estava pensando assim, né? A gente quer viver bem, a gente quer, e aí Deus foi restaurando de fato o casamento, né? Como eu falei no princípio. Eu falei, Senhor, eu quero viver bem, eu quero ter uma vida tranquila, né? No casamento, com meus filhos e tudo. E foi aí que as coisas foram melhorando e foram mudando o rumo, sabe? O valor, o dinheiro em si já entrava no bolso e já rendia. Aí depois eu passei a ser dizimista, que foi uma luta para mim muito grande, né? Não no sentido de entender de fato, né? Mas aí eu falei, um dia Deus me deu uma lapada tão grande na palavra, que eu chorei igual uma criança quando eu li, né? Claro que eu ouvia na igreja, mas quando eu li, e foi tão assim, o Espírito Santo falou tão forte comigo, que eu chorei o tempo todo, chorando ali, e pedindo perdão a Deus. Eu entendi que não era, como é que eu posso dizer, pagar o dízimo, não era isso, era devolver a Deus aquilo que é dele. Começa por aí, né? Que é a proposta hoje que eu tenho, irmãos, com relação ao que Deus falou no meu coração. Não é pagar a Deus, não é, sabe? É devolver o que é dele. Mais ainda, eu fiquei muito constrangido, porque ele é incrível, irmão, mas ele me mostrou assim o plano de salvação, né? Ele ter entregue a sua vida na cruz do Calvário por mim. Eu praticamente não valia nada, né? E entendi assim, porque eu era do mundo. Depois conheci a palavra, então eu olhava para mim desse jeito, assim, então eu pensava que Deus estava lá e eu distante. Mas resumindo, Deus falou profundamente no meu coração, o preço é muito alto que Deus pagou por nós, irmãos, muito alto, e aquilo me trouxe um quebrantamento muito grande. Senhor, a partir de hoje vai ser primícia, aquilo que é do Senhor, não é meu, é do Senhor. E foi assim que Deus começou a abrir as comportas do céu, como diz a palavra de Deus.
Mas o que eu quero dizer, já entrando aqui, irmãos, é o seguinte, que o casamento, ele tem oposições, e eu vejo que a oposição, uma delas, a primeira delas, é justamente o inimigo, porque ele trabalha, eu não enxergava, a gente não enxergava antes, mas Deus, ele começou a trazer clareza espiritual, né, entendimento. Então eu via certas coisas acontecendo que eu falava assim, gente, se eu contar isso para as pessoas, elas não vão acreditar, porque o mundo espiritual é tão palpável quanto material, não tem jeito de a gente fugir disso. Mas eu não quero ser aqui, eu sempre vou colocar assim, porque eu não quero extremismo, sabe, irmãos? Nem tudo o diabo é culpado, nós não estamos falando disso, estou falando que a gente não pode subestimar o inimigo das nossas vidas, nós não podemos subestimar, porque ele é astuto, ele vem de várias maneiras no casamento, né? Ele traz confusão, quando você fala uma coisa, igual eu falei, preparava para chegar para ela e dar uma palavra de amor, uma palavra de levante, eu quero consertar meu casamento, mas quando chegava lá, parece que era tudo o contrário, mas a pessoa também tem que estar nessa mesma condição, né? Há um equilíbrio espiritual quando os dois se convertem, ok? Então tem que haver esse equilíbrio, por quê? Porque também os dois começam a conhecer a palavra, atentar para a palavra de Deus, e nisso Deus assim, levantou Ilta muito primeiro do que eu espiritualmente, então tinha coisa que ela me falava assim, Ilta, não conta isso para ninguém, se você contar eles vão achar que você está louca, e é uma verdade, né? A Bíblia diz que as coisas de Deus para o mundo é loucura, e do mundo para Deus é loucura também, e a gente foi aprendendo, esse é o primeiro ponto, que é a guerra espiritual, mas ela vem como, irmãos? Não é porque Deus está lutando com o diabo, não, porque a gente sabe disso, Deus não é tentado pelo mal, nem nada, mas nós estamos nessa guerra, nós precisamos ter essa consciência, e o inimigo ele usa jargões assim, para poder te tirar do propósito, para poder dizer que ele não está ali, para dizer que não está acontecendo nada, que é você só, não senhor, não senhora, ele trabalha com as nossas falhas. Eu quero assim, abrir um parênteses aqui para contar algo de um filme, que eu fiquei impressionado, eu não era servo de Deus ainda, talvez alguns irmãos já viram esse filme, ele é muito antigo, eu não sei o nome dos atores, ele é muito bom, inclusive ele foi alvo aí, recentemente aí, né, de um escândalo e tal, não lembro o nome dele, tentei buscar esse filme para dar o nome para os irmãos, mas não lembro, eu sei que eram dois grupos, de máfia, e eles estavam andando juntos, né, caminhando tipo assim, não juntos, era grupo diferentes, mas eles estavam, né, equilibrados, né? Cada um respeitava a sua área ali e tudo, e eles andavam equilibrados, e tinha esse ator, ele era deficiente, então ele tinha um problema do braço, nas pernas, ele puxava as pernas, o braço, isso nunca saiu da minha cabeça, irmãos, é por isso que eu estou falando da guerra espiritual, eu creio que é Deus também mostrando, né? Tudo Deus tem um propósito, e eu assistindo aquele filme, eu sei que essa pessoa, esse ator, ele criou uma situação dentro da máfia, uma com a outra, e jogou uma contra a outra, e eles se matando, e eles ouviam ele era bom conselheiro, né? Olha só, eles ouviam ele, e aí o chefão sempre ia perguntar para ele, escuta, o que você acha disso? Não, é por causa disso, então ouvia, ia lá, e agia como ele falava, e as coisas estavam acontecendo, a polícia já estava descobrindo o que estava acontecendo, ali naquele meio, por que eles estão se matando? Então a polícia começou a pesquisar, eu achei que no final do filme, irmãos, eles começaram a chegar justamente, né, nessa pessoa, quando descobriu, ele era tão esperto, que quando descobriu, eles foram na casa dele, quando chegaram na casa dele, no quarto, lá na sala, algum lugar, não lembro mais, o filme tinha muito tempo, pode ser que eu esteja errado também, mas eu só quero mostrar algo para os irmãos, como o diabo é astuto, aí estava lá fotos, né, ligando situações em outra, ele fazia pesquisa lá e arquitetava todo o plano, o diabo ele trabalha assim, ele arquitetava tudo, e aí quando a polícia, né, quando eles
a pessoa que já tinha certeza de quem era ele, né, porque ninguém sabia de nada, estava mandando naquela época um fax com a foto, mostrando todos os detalhes lá na delegacia, perto lá do que estava acontecendo. E quando ele pegou ali, o detetive pegou aquilo ali e tal, falou assim, poxa, o endereço está aqui, vamos atrás. Aí quando chegaram lá, antes deles chegarem, mostrou no filme o seguinte, ele saindo, e ele falou uma coisa muito interessante, ele não mostrava o rosto dele mais, mostrava ele andando na calçada, né, puxando a perna e o braço, né, e ele falando, como ele estivesse narrando. Ele falou assim, que a maior mentira que o diabo já contou é de que ele não existe. E foi saindo, daqui a pouco ele foi se endireitando, a câmera mostrando, ele entrou dentro de uma limusine, de um carro famoso e foi embora. Mas já tinha destruído todos eles. Ou seja, ele ficou com toda a riqueza. Os irmãos estão entendendo? Então isso ficou na minha mente, a maior mentira que o diabo, e eu, naquela época eu pensava assim, a maior mentira que o inimigo conta realmente é que ele não existe, né? Então se você deixar ele de lado, você começa a agir de forma que, se você abrir os olhos, ele não vai mais trabalhar nisso. E foi o que aconteceu na minha vida, juntamente com a minha esposa. Aí eu falei para Deus, a partir de hoje, o diabo não vai fazer mais festinha dentro da minha casa, nem comigo, nem nada, né? Por causa disso, né? Hoje, Deus mostrando a palavra. E Ele trabalha justamente nas nossas falhas. Por isso que eu falo muito e prego muito com relação a isso, irmãos. Nós temos que vigiar as nossas falhas, porque a hora que a gente, por exemplo, uma moto, por exemplo, eu sempre falo disso, ela só é perigosa quando a pessoa pega confiança. Enquanto ela tem medo, a moto é tranquila. Mas a hora que quem tem moto aqui sabe, converso muito com o pastor Roberto disso, na hora que você confia, você está perto da morte. É ou não é? E assim também, irmãos, é o mundo espiritual. Eu tenho que ficar ligado, por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai, né? Essa ordem aí, eu sempre falo vigiai primeiro, porque está na ordem assim, mas orar ou vigiar, eu acho que eu tenho que vigiar primeiro, para depois eu estar orando, porque se eu não vigiar, através da minha falha, ele entra e já arrebenta comigo, e depois adianta eu ficar orando, eu vou ter que pedir só ajuda para os outros, porque agora o leite já derramou. Qual é a proposta que eu quero fazer hoje para os casais, para as famílias, irmãos? É primeiramente ficar ligado nisso. Não subestime o inimigo, né? Mas vigia a sua vida, vigia os seus passos, vigia com quem você anda, né? No trabalho, ou, né, o que você está fazendo por ali, seja vigilante, porque senão ele pode usar isso aí como arma na sua vida para te destruir, e destruir o seu casamento também, coisas que, né, está criando, ele cria situações, ok, queridos? Até provar que focinho de porco não é tomada, já tomou muito choque, né? Entende o que eu estou falando? Então a proposta que eu tenho hoje é justamente a gente entender o que está sendo falado aqui, porque nós vamos para a palavra do Senhor, né? E você mudar a sua forma de ser, caso seja necessário. Não estou dizendo que eu estou falando de uma coisa que aconteceu entre eu e minha esposa. Nós precisamos mudar a estratégia entre a gente, né? Porque senão o inimigo ele vem e passa realmente a perna, tá? O outro ponto também, queridos, é a gente, as nossas, a forma que a gente é, a maneira que eu sou. Por exemplo, se eu estou errado, eu falo assim, pau que nasce torto, morre torto, não vou mudar. Então você não aprendeu nada da palavra, porque a palavra de Deus constantemente ela vem tentando mudar a nossa forma de ser. Nós podemos ser melhor a cada dia, irmãos, e nós não podemos nos contentar porque eu sou honesto, porque eu sou isso ou aquilo e está bom demais. Não, tem que ser honesto, tem que vigiar, tem que fazer as coisas corretas, tem que andar da forma correta. Não pode vacilar nisso também, porque se a pessoa se acomodar nisso, pode ser que essa falha que você tem aí, amanhã ou depois também ele usa contra você em qualquer situação. Não que eu tenha que não dormir por conta disso, não, eu oro, entrego para Deus e descanso, porque é Deus quem conhece a minha vida, mas a palavra ela está cheia de conselhos,
A palavra está cheia de bênçãos para a vida da gente, não é? É por isso que eu estou falando isso. A decisão não é de Deus mais, irmãos. A decisão é sua, a decisão é minha. Eu quero viver bem. Eu decidi, Senhor, eu quero viver bem com a minha esposa. Eu quero viver bem com as pessoas, a não ser que elas não queiram. Mas eu quero viver bem. Para que eu vou ficar arrumando coisinhas, picuinhas? Isso é coisa de gente que não está liberta ainda, irmãos. Não é algo maduro. Não é maduro. O maduro é aquele que tem fé e crê e coloca em primeiro lugar o reino. Porque se eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar, igreja, eu não vou sofrer tanto. Por quê? Porque a palavra me protege. O Senhor nos protege, nos livra. Pode ter certeza disso, né? E Deus, Ele conquista também as coisas por você. Se Ele tem um propósito, e se Ele deu uma palavra, ela vai se cumprir. Preste atenção nisso, ela vai se cumprir, não é? Talvez até você nem queira, está fugindo, mas Ele quer cumprir aquilo, Ele quer fazer daquela forma, como a terra prometida, independente de um ou outro ser frouxo lá, né? Josué nem tanto, né? Porque ele realmente era de guerra mesmo, e quando ele fazia as coisas para Deus, não tinha inimigo na frente dele, ele desbravava mesmo. É tanto que eles chegaram na terra prometida. Por quê? Por causa da forma de Josué ser, né? Então Josué era assim, se Deus fala assim, vai lá e mata todo mundo, não ia sobrar ninguém, irmão, porque ele estava obedecendo, não era homem, ele estava obedecendo ao próprio Deus. Vocês estão entendendo? Então eu vejo assim, porque se eu priorizo a obra de Deus, quem é que vai contra, irmãos? Só se for o inimigo usando pessoas, e eu acredito que sim, mas eu fico ligado com isso também, porque nós zelamos pela igreja do Senhor, sim ou não? Todos nós. Mas pode ser que alguém também não esteja querendo fazer o mal, não, ela não tem visão, ela ainda não tem profundidade do que o Senhor está falando na palavra, e é por isso que ela age imaturamente e traz problemas, mas nós podemos ajudar, a igreja está aqui para ajudar, eu vejo assim, porque senão nós não crescemos. O reino de Deus é assim, irmãos, Deus está abrindo o nosso entendimento, Deus está abrindo a nossa visão, está nos dando maturidade, para que a gente venha a ser vencedores mesmo em todas as áreas. Por isso que eu não consigo ver derrota, eu consigo ver ser vencedor em todas as áreas. Eu não estou negociando com Deus, não, eu tenho essa visão aí, irmãos, e eu estou aqui em cima hoje porque eu consegui enxergar isso. Preste atenção, eu estou na frente da igreja hoje pela misericórdia de Deus, porque eu consegui enxergar, porque no princípio eu falei quem a gente era, e não entrei em detalhes não, porque ainda temos coisas para ser resolvidas, mas se a gente não entender isso, Deus pode ter algo tremendo para você, mas se você não entendeu isso ainda, você vai continuar vegetando. Por quê? Porque é Deus quem faz, não é o homem em si, mas eu tenho que ter essa consciência, eu preciso ser maduro, eu preciso ter uma fé madura, porque a responsabilidade é grande dentro de uma igreja, irmãos, pode ter certeza disso, e Deus está me ensinando, e eu quero passar isso para vocês, está nos ensinando, né? Porque eu não estou andando sozinho, se Ele não colocasse a esposa que eu tenho, hoje, do meu lado, talvez eu não alcançaria, né? Alguns degraus que eu alcancei, que nós alcançamos, porque eu talvez não entenderia, talvez eu não teria maturidade para isso, nem ela. Amados, Deus, Ele faz como Ele quer, mas nós precisamos entender isso. Há coisas muito maiores do que somente a nossa vidinha, né? As nossas coisas dentro de casa, os nossos afazeres, os nossos interesses. Há coisa grande, irmãos, para ser feita. Hoje a igreja está bonita, hoje a igreja está bem por causa disso, pelo Senhor, mas nós precisamos ter essa consciência. A proposta que eu faço hoje, nesta noite, é ter essa consciência, eu posso melhorar mais, eu posso obedecer mais a palavra, eu posso largar de ficar falando e agir dentro daquilo que Deus tem de proposta para nós. Nós podemos ser uma igreja que recupera, como a gente está buscando isso, podemos ser uma igreja que tem a cura, podemos ser uma igreja, que a igreja para mim é uma agência de Deus na terra mesmo. A gente está fazendo esse curso lá, nas quintas-feiras, e a gente fala justamente disso, mas há um objetivo,
Há um objetivo, irmãos, e eu tenho que passar essa mensagem para as pessoas nesse sentido, é ser igual a Cristo. Ah, mas é impossível. Tudo bem, irmãos, mas o objetivo é esse, e nós vamos buscar. Deus é que sabe como vai ser, mas vocês concordam comigo que quando a gente busca a excelência, as coisas se tornam muito melhores, as coisas se tornam muito mais apreciadas. Quando muitos aí estão depreciando a igreja por causa dos seus hábitos, por causa das suas falhas. Então, irmãos, é muita responsabilidade, mas eu vejo assim, acho que já deu para eu passar aquilo que o Senhor vai falar a partir de agora. O tema dessa mensagem, queridos, é a harmonia conjugal à luz de 1 Pedro 3,7, que todos já conhecem. Olha o que diz: igualmente, vós maridos, vivei com elas com entendimento. Olha o que ele está puxando aqui, entendimento. E eu me sentia justamente, hoje eu vejo isso, eu não tinha entendimento, irmãos, mas agora nós temos entendimento. Dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as suas orações. Está aqui, algo tremendo. Então, por causa disso, Deus não está me ouvindo, Deus não vai trabalhar naquilo que eu estou buscando, porque Ele está sendo bem claro aqui, irmãos, e a palavra é grande, eu vou ficar nessa aqui. Tem alguns outros versículos, mas só para ilustrar o que está sendo falado aqui. São 4 pontos que eu quero colocar para os irmãos. Aí você pode perguntar: ei, pastor, você já está indo só para o lado da mulher, e os homens? Irmãos, eu estou partindo do princípio seguinte: a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, e aqui só tem mulher sábia, não? Amém. Amém? A mulher sábia edifica o seu lar. Eu quero trabalhar nisso, irmãos. Por que não fala o homem sábio? Não é porque o homem é burro, não, viu, irmãos? Também não é isso, não. Mas por que não fala o homem sábio? E eu brinquei aqui da outra vez, que eu falei assim, para vir no culto dos homens, falei dos homens para as mulheres, olha, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, então traz seu esposo, para o culto e tal. Aí o irmão até brincou comigo: pastor, você está mudando. Foi uma brincadeira também, tudo. Mas é o que Deus está mostrando, irmãos, é o que Deus está mostrando. Agora, analisa, se eu puxar para mim, se nós homens puxarmos para nós, muitas coisas vão ser resolvidas dentro de casa, que pode ser problema, que está sendo problema, vai ser resolvido. Eu estou buscando isso de Deus, irmãos, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim também. Então, em um contexto mais amplo, com relação a essa palavra aqui, de vida, é vital, preste atenção, refletirmos sobre a sabedoria bíblica acerca da vida conjugal. É aquilo que eu estou fazendo desde o princípio. Desculpa, estou fazendo desde o princípio. Sabedoria, nós temos que buscar sabedoria, irmãos, da parte de Deus. Então o versículo ele diz assim, oferece uma orientação clara e prática para os maridos, e por extensão para os casais que buscam uma vida harmoniosa e abençoada. Às vezes eu ouço certas coisas, mas irmão, por que você não faz assim? Por que você não faz desse jeito? Às vezes está difícil de enxergar, mas por que você não faz assim, não faz desse jeito? Sabe por quê, irmãos? Nós estamos atrás de razão, muitas vezes. Não, eu tenho razão. Aí já falaram aqui, você quer ter razão ou quer ser feliz? Pastor, eu quero ter razão, quero ser feliz. Às vezes, irmãos, vai acontecer as duas coisas, mas quando eu procuro a sabedoria de Deus, eu vou agir dentro da minha casa, dessa forma, e não só na minha casa, no meu ministério, no ministério de cada um de vocês também, porque nós não estamos falando só de casamento aqui, nós estamos falando de igreja também, vocês sabem disso. Se eu não for assim dentro de casa, não procurar ser dentro de casa, como é que vai ser meu ministério na igreja? Já pararam para pensar? Já pararam?
Como é que vai ser o ministério na igreja, irmão? Que Deus tenha misericórdia da vida da gente, né? Então o primeiro ponto é viver com entendimento, que está no versículo. Então essa é a primeira instrução, né, que os maridos devem viver com suas esposas, né, com entendimento. Eu vou buscar o entendimento, às vezes é difícil, mas não é impossível. Deus mostra. Por quê? Porque elas estão pensando de uma forma, até sem entender como é que ela está. Ah, bom, agora que eu entendi. Não, então, às vezes é a mesma coisa. Mas tem uma coisa aqui, amor, é porque Estão brigando pela mesma coisa. é muito importante. É lógico que a maioria das mulheres aqui são... Geralmente, o homem, ele é mecânico, ele olha assim, reto. A mulher, ela tem uma visão ampla. Então, quando você fala algo para o seu marido, ele pensa... Ele vai em linha reta. Você não, você tem uma linha... Você tem a sua visão ampla. Então, antigamente, eu pensava que meu marido estava me fazendo de boba. Porque eu pensava, meu Deus, mas isso aqui... Porque ele só enxerga, ele só tem uma visão, e você tem a visão macro das coisas. Então, isso é a maioria das contendas, das discórdias, até a gente chegar a esse entendimento, conhecer o marido, que ele age desse jeito, né, irmãos? A gente briga muito. Então, eu brigava muito com o Aldenor, por causa disso, sabe? Porque era uma coisa tão lógica, mas eles são muito... mecânico, né, irmão? Você fala do celular, é até aquela velha história que a gente fala, né? Amor, onde é que está a camisa? Ah, está lá no lado direito lá. Ele vai lá, olha lá, se não tiver, ele não dá uma olhada em outros lugares. Ele só vai naquele lugar e diz, não, não está aqui não. Aí você vai lá, está exatamente onde está, sabe? Então, marido é assim. Então, a gente tem que ter um entendimento. Então, assim, aí quando ele falou da mulher sábia, sabe? A mulher sábia é essa... que vê o defeito do marido, passa por cima, não deixa isso ser uma contenda, isso ser uma discórdia. Então, eu já briguei muito com ele por causa disso. Mas hoje eu já consigo entrar naquele lugar onde Jesus estava, que ele era criticado, mas ele não era tocado. Ele era julgado, mas ele estava 100% no Espírito. Então, quando nós entendemos, conhecemos a palavra do Senhor... Nós não brigamos por qualquer coisa, não é qualquer coisa que tira a gente do espírito, porque a gente compreende, a gente entende que eles precisam de ajuda. Isso você sabe, é você abrir mão da razão, sabe? E será que já passou na cabeça dela se nós queremos ser servidos? Né? Queremos ser servidos, às vezes você nem conta a camisa mesmo, né? Mas no fundo, vê lá para mim, arruma lá para mim. Se estiver amarrotada, ela vai passar, igual hoje ela olhou minha blusa, deixa eu ver se está passada, né? Não é legal isso? É sinal de que cuida da gente, que quer ver a gente bem arrumado, não é assim? Isso traz assim, sabe, algo gostoso, a esposa se preocupa comigo, né? Às vezes eu boto a camisa no guarda-roupa lá, né? Mas assim, fica amarrotado, né, gente? E às vezes a gente está saindo e fala, meu Deus! Então, assim, homem não tem às vezes tem homem que é vaidoso, né? Mas tem homem que não. Mas então, isso é um cuidado que a gente tem, coisas pequenas, né, irmãos? Agora, da mesma forma que a gente tem esse cuidado com eles, às vezes eles não têm com a gente. E assim, a gente, poxa vida, mas porque somos diferentes. Mulher, né? Poxa vida, mas tem outras coisas que nós somos com elas, que elas também não são com a gente. Umas coisas assim, não é assim? Tão assim, mas às vezes eles não têm esse cuidado, mas você tem que passar por cima. Verdade. Eu já cheguei às vezes, que eu sou assim, gente, eu chego da igreja... Eu faço um lanchinho, ele já chega, toma banho, vai para o quarto, e eu faço um lanchinho, levo lá para ele, um suquinho e tudo, né? É verdade. E às vezes eu chego cansada, né? Aí eu falo assim, mas como eu desejo. Aí eu falo, amor, vai ter um lanchinho aí? Às vezes eu até falo assim, meu Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Sabe? Então assim, a mulher, às vezes, o inimigo, ele quer que você se sinta cansada de servir. Amém. Mas uma coisa que a palavra do Senhor diz, que nós devemos servir a seu tempo. Amém. Vem a bênção. E quantas vezes eu tenho sido servida pelo meu esposo, sabe? Teve uma vez que eu estava
estava em processo lá na nossa casa, estava arrumando lá o banheiro e tudo, e eu estava atendendo aqui à noite, ele foi lá para ficar com o pedreiro e tudo. Aí eu pensei assim, nossa, a pia tinha ficado muitas vasilhas lá e tal. Eu pensei, tenho certeza que ele lavou aquelas vasilhas, e chegou lá, vai ter um lanchinho lá para mim, em nome de Jesus. Aí eu cheguei lá, ele estava com o computador, sentado na cama com o computador, a pia toda cheia de vasilha. Aí ele falou para mim assim, o que é que nós vamos comer hoje? Eu abri a boca para falar assim, poxa, amor, você não fez nada para a gente, nem as vasilhas você lavou para mim. Eu falei, não, amor, vou fazer um mexido aqui para a gente. Eu fui mordendo na língua, pisando no calo. Deu vontade de cortar ele assim. Aí, quando eu fiz o lanchinho, dei para ele, fui tomar banho, ele falou, amor, obrigada, viu? Estava uma delícia. Irmãos, isso é você ser tratada pelo Senhor, morder na língua e fazer, praticar todos os dias. Pedrinhas são colocadas na sua coroa e Deus vai transformando o seu marido. Porque Deus está transformando ele e está me transformando também. São coisas cotidianas que acontecem todos os dias no nosso casamento, que Deus dá a oportunidade da gente ser sábio. Eu ainda tenho muita coisa para ser tratada, mas eu tenho aprendido a entrar no lugar onde Jesus entrava quando ele estava aqui na terra. Não se deixava contaminar por nada, a me calar, a ficar muda, para poder ter harmonia, viver bem, para que a paz possa reinar. Estou aprendendo. Tem mudado, amor? Quem, eu? Eu? Não, você sim, eu pouco. Diante do que ela está falando, pouco. Né? Com relação à louça, essas coisas, eu já falei para a igreja a dificuldade que eu tenho. Mas eu estou me esforçando, né? Estou não. Agora, quanto a cozinhar, só com o pastor Silvio mesmo, irmãos. Eu só miojo, se tiver, eu ovo, não tem outra coisa para fazer, não. Eu realmente, nesse ponto aí, eu sou difícil. Mas eu vou chegar lá ainda, né? Porque é aquilo que eu estou falando, não é a gente, desde o princípio, né? A gente pode melhorar, então eu tenho que melhorar nisso. Quem sabe um dia eu vou passar no meio do mato aí, né? Coisa, tem que aprender a cozinhar, a me virar para comer, né? Não é verdade? Em alguma situação eu tenho que fazer comida, porque tem que aprender a fazer comida. Se você quiser dar um castigo para o pastor Adenor, convide ele para comer carne moída e para ele lavar banheiro. Depois eu conto o caso da carne moída, mas eu não saí do primeiro ponto aqui. Vamos lá. Então, voltando, né? A primeira instrução aqui é que os maridos devem viver com suas esposas com entendimento, que o que ela falou aqui faz parte disso. E eu não estou me omitindo não, irmãos. Eu preciso. Aqui eu sou o primeiro a precisar, né? Eu tenho que mudar a minha forma de ser. Eu estou tentando em muitas áreas aí. Outras, graças a Deus, Deus já abençoou. Mas eu espero mudar nessas aí também, né? Amém? Também no sentido de sermos sensíveis às situações que surgem a cada dia de vivência. Irmãos, a vida da gente é um algoritmo, não é a mesma coisa todo dia, né? Agora a gente está na IA, né? O algoritmo ele muda, ele vai mudando, não é a mesma coisa não, ele vai mudando. Cada dia uma coisa nova, uma situação nova. E a gente precisa procurar se adaptar. Então isso implica em um conhecimento profundo, né? E respeitoso do papel e das necessidades da esposa. Então você vê que ela está apontando coisas, ela está conhecendo mais, eu também, estou assim, aprendendo muitas coisas ainda com ela, porque, com toda sinceridade, gente, a gente também é imprevisível. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem, tem dia que você está de um jeito, tem dia que você está de outro. Nós não estamos aqui tapando o sol com a peneira, não. Casamento é isso aqui que a gente está falando. Mas a gente, se focar na palavra de Deus, isso já traz um incentivo para que você mude a sua forma de ser. No que você precisa se mudar? No que você precisa mudar? Precisa, na sua vida, né? Na sua casa, sei lá, no seu trabalho, em qualquer lugar, o que precisa ser mudado? Você já parou para pensar nisso? Será que você precisa? Talvez não, né? Tem uns que são mais assim, né? Não sei, né? Dentro desse negócio que ele falou aqui, é porque ontem foi a vigília das crianças
Irmão, existe uma guerra espiritual quando você vai fazer a obra de Deus. E para amanhecer ontem, eu não dormi, eu não consegui dormir, irmãos. O inimigo estava tão furioso com a vigília, que nós convocamos os pais para jejuar, as pessoas que estavam participando estavam jejuando, os intercessores estavam jejuando, coloquei as crianças, né, para os pais, alguns pais até me ligaram, tirando os desenhos do mundo, somente desenho evangélico. Irmãos, deu meia-noite, 1h, 2h, 3h, 4h30, eu não conseguia dormir. Eu li a Bíblia, fiz oração, li Mateus até o capítulo 26, li o Salmo 119, lendo a palavra de Deus, e o sono não vinha. Eu pensei, meu Deus, se eu não dormir, como é que eu vou passar a vigília? Tomei um remédio, né, de quinta para sexta, né? Irmãos, tomei o remédio e acordei 10h da manhã. E o pastor Denon não estava lá. Só que esse remédio aqui para dormir, irmão, ele deixa você meio grogue, mas ele te dá um nervosismo, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, logo hoje. E acordei. Aí o pastor Denon veio aqui para a igreja. Irmãos, eu estava uma pilha. Às vezes a sua esposa, ela muda de humor. Ou seu esposo muda de humor. Quando ele fala dessa sensibilidade, principalmente nós que somos cristãos, e quando nós estamos na obra de Deus, quando o seu marido ou sua esposa muda, assim, a forma, às vezes fica irritado um pouquinho, entenda que há uma guerra espiritual. O inimigo ali, ele se levanta, uma pressão muito grande. E quando a palavra fala de nós estarmos orando, cobrindo de oração, nós precisamos dessa sensibilidade. E quando meu esposo chegou lá, eu fui até meio áspera com ele. Eu falei, aí eu abri os olhos dele e falei, ei, você não está vendo que eu não estou conseguindo ficar no espírito? Me ajuda, porque se você conversar comigo agora, você só vai ouvir veneno. Então, às vezes, nós entramos em uma crise, que os demônios aproveitam da sua fraqueza. E se seu companheiro não tiver maturidade e sensibilidade de te cobrir em oração, a contenda se instala. Então, isso acontece com todos os casais. Não é porque você é pastor, porque você é um líder, porque você é crente de não sei quantos anos, não. Há uma guerra espiritual. E vem a contenda, a discórdia na vida de muitos casais por causa da sensibilidade. Então, quando o seu marido, às vezes, sai um pouco do espírito, ei, escuta, deixa ele vomitar o veneno que está dentro dele. 10 minutinhos depois ele vai voltar. Esteja em espírito de oração, vice-versa. Então, nós precisamos disso. Então, a gente chega a essa maturidade, irmãos. Casamento é isso. E nós precisamos, dentro da palavra de Deus, ter esse entendimento, amém? Então, voltando aqui, amados, é o que ela está falando de fato. Mas eu entendo que isso também é a obra feita na igreja. Eu não vou entrar em muitos detalhes, senão a gente não vai sair daqui hoje. É muita coisa para falar, com relação até ao estado dela. Ela está ali orando no gabinete, que o demônio está se coisando, ela está expulsando demônio, parece que suga a maneira, a pessoa em si. Ela chegava, até eu descobrir isso foi difícil. Ela chegava em casa, mas estava uma pilha. Tudo que você vai falar é um problema. Sabe aquela, sabe? Aí eu falei assim, Hilda, eu acho que Deus está me mostrando uma coisa aqui. Deixa eu orar por você. Outra coisa, pega as irmãs quando você tiver no final, você pede elas para orar por você, porque suga, irmãos, suga. Então aprendi isso, né? Deus revelando. Então a gente está falando uma coisa aqui que é bem íntima aí, mas por isso que eu falei do mal se levantar com relação ao nosso casamento. E se tem obra, então, irmãos, a gente paga um preço. A obra de Deus, a gente vai pagar um preço. Isso também, é por isso que eu estou assim, enfatizando a responsabilidade, né, da gente, a vontade, o desejo de, a partir de hoje vai ser diferente, e também de buscar, de ser espiritual, buscar espiritualidade com Deus, para Deus revelar essas coisas para você, porque está intrínseco, isso não está em lugar nenhum escrito, mas está intrínseco, você precisa ter essa sensibilidade, como a palavra está falando aqui. Como é que eu vou amar se eu não tenho essa sensibilidade?
né, buscar essa sensibilidade da parte de Deus. Então, lá em Efésios 5, 25, para a gente caminhando aqui, né, só tem 4 pontos, eu estou no primeiro ainda. Ele fala assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Agora a gente começa a entender mais. Olha como é que é amplo aqui, né? E a si mesmo se entregou por ela, irmãos. Está tudo relacionado, e a gente precisa entender isso, né? Então, o meu ministério depende disso. Amém. Ela me amar, eu a amar, né? A gente se gosta, sim, a gente se ama, mas nem sempre a gente vai estar trocando, né, beijinhos. Por quê? Porque existe uma luta, existe uma guerra, mas a gente entende a palavra, e ela está clara. Então, como é que a gente aplica isso, né? Conhecer as necessidades emocionais, que é importante, né? Físicas e espirituais da esposa, está dentro disso que a gente está falando. Comunicação aberta e constante para entender os sentimentos e preocupações dela. Eu estou focando aqui mais na mulher em si, mas essa é a realidade. Principalmente no meu caso, que ela está mais atuante, né? Ela é mais atuante do que eu. Segundo ponto, irmãos, dá honra à mulher. Pedro exorta, né, os maridos a honrarem suas esposas, reconhecendo-as como o vaso mais fraco. Não vou disputar nada com a minha esposa, nós não temos que disputar nada. Tem casais que ficam disputando, até conhecimento, até emprego, ganho mais, né? Será que isso aí é de Deus, irmão? Essas coisas é de Deus? Não. Eu tinha um caso, falar nisso, né, um caso antigamente, quando eu era solteiro ainda, que um casamento se destruindo, o cara bebendo, porque a mulher ganhava mais do que ele. Eu falei: oh meu Deus, se o Senhor me der essa graça da minha mulher ganhar mais, vai ser uma bênção. E ele bebendo, era um problema para ele, irmãos. E eu fiquei sem entender aquilo. Eu falei: não estou entendendo esse negócio. Eu passei muito tempo sem entender, até hoje ainda fico meio assim, porque é o fato de não entender que é uma carne só. A Bíblia nos ensina que somos uma carne só, andamos para o mesmo lado, o salário dela é o meu é o dela. Vocês entenderam, irmãos? Até o bolinho que ela está comendo ali, às vezes, se ela não dividir, eu já fico meio assim, né? Por quê? Porque é isso mesmo, é algo dessa forma. Nós andamos no mesmo espírito, senão não vai, senão o casamento vai ser um fracasso. Geralmente, quando a gente vai fazer compra, porque eu só pago agora com Pix, né? Que é chique. Geralmente, eu vou pagar, você acredita que dá problema? Eu falo: tu tem alguma coisa que todas as vezes dá problema. Eu falo: amor, é porque você... Da outra vez, ela nem foi atrás do cartão mais, mas está fácil, né? O meu sempre funciona, porque eu sou, sabe? O meu, falei assim, eu sou detalhista, o meu está sempre funcionando. Eu falei: meu cartão não tem problema. Aí teve um problema agora, ele falou: graças a Deus, agora é contigo. Aí eu descansei. Eu falei: agora é contigo. Mas aí eu fui no banco: não, seu cartão está aqui. Eu falei: mas quem mandou? Quem mandou o cartão vir para o banco? Para mim ia demorar. Não, já está aqui. Nunca vi cartão ir para o banco, mas foi. Aí eu falei assim: o cartão chegou. Ele falou: graças a Deus. Então, queridos, a gente está sensível a isso, isso não significa, né, inferioridade, mas sim delicadeza e valor especial com a esposa, né, reconhecendo que ela é o vaso mais fraco e tudo. Eu vou perdendo aqui o caminho. Lá em Colossenses 3,19 diz assim, amados: vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Ninguém fez cara feia aí, né? Glória a Deus. É isso mesmo, irmãos. Porque tem hora que, é o que ela está falando, tem hora que vem a irritação no coração da gente. Poxa, mas não tem nada a ver, né? Por que ela falou isso? Por que ela está agindo assim? Também acontece. Como é que a gente aplica isso, né? Do vaso mais frágil e tudo. Tratar a esposa com respeito e dignidade em todas as circunstâncias. Meu irmão, às vezes é difícil, é melhor se calar. Tem hora que é melhor você se calar, deixa, né? Vai passar esse momento espiritual, essa guerra e tudo. Valorizar as contribuições e opiniões da esposa, né, na tomada de decisões. Irmãos,
eu vou falar aqui diante de Deus, as melhores decisões da minha vida veio por parte da minha esposa. Inclusive está na obra de Deus, porque no início eu não enxergava. Pode ter certeza disso. Você vê o tanto que Deus nos completa, né? E às vezes a gente não dá valor. Às vezes a mulher, ela é mais assim, fácil para administrar as finanças, porque tem homem que realmente não sabe ter dinheiro no bolso. Não é assim? Por que não a mulher cuidar? Pode ter certeza disso, irmão. Tem casos que eu conheço que, não, sabe uma coisa, vou deixar tudo na mão da minha esposa. Tem que ser. Se a esposa é melhor nisso, então entrega nas mãos dela. Aí chega e fala, Ilta, se fosse o meu caso, né? Graças a Deus eu tenho esse equilíbrio, mas se não fosse, Ilta, eu posso comprar isso, posso comprar aquilo? Dá para comprar? Não dá. Ou então, não dá agora, no mês que vem, não, tá beleza. Por quê? Porque ela administra melhor. Tem um momento da gente comprar as coisas, irmãos, tem um momento da gente gastar. É incrível, mas se você buscar essa acessibilidade na palavra de Deus, Deus te ensina o momento que você deve gastar. Pode escrever, até nisso Deus cuida da gente. Amém? Terceiro ponto, vou para o quarto, depois que é o último. Co-herdeiros da graça da vida. Não foi o que foi falado lá em cima? Então, a visão de Pedro é de um relacionamento igualitário em termos de herança espiritual. Nós vamos conquistar, irmãos, juntos. Não é separado não, é juntos, o casal junto. Então, nós precisamos entender isso. Porque a partir de hoje eu vou largar as picuinhas. A partir de hoje eu vou focar mais na palavra de Deus. A partir de hoje também eu vou ter compromisso com a igreja. Porque muitas vezes a esposa está puxando para a igreja e o cabo está puxando para o futebol, está puxando para outro lado. Ah, não, vamos no clube. Pelo amor de Deus, irmãos. Você tem que dar os seus 10% para o Senhor, pelo menos o domingo. Sim ou não? Não é só valores que eu dou, não. É o meu tempo para Deus, irmãos. Agora, trocar a igreja por festinha, por não sei o quê, nem da minha família, irmão. Eu já falo logo, se for para fazer coisa no domingo, não faça não. Não faça. Já há muito tempo que a minha família nem me convida para nada também, graças a Deus, nesse ponto, né? Por quê? Porque eu não vou trocar o domingo. Toda vez que vinha, no domingo, eu falei, mãe, passa esse negócio para sábado. Sábado todo mundo está aí, por que a senhora tem que jogar isso para o domingo? Porque não sei o que. Não, põe sábado, porque aí eu estou aí. Agora, se for fazer domingo também, não tem problema não. Eu venho depois, eu venho na segunda, venho na terça, venho na quarta, não sei. Mas só para os irmãos entenderem que eu não vou, irmãos, negociar a palavra, eu não vou negociar as coisas de Deus. Eu não sinto assim. Eu não sinto dessa forma. Passo muitas vezes, e não vou também negar não, eu passo muitas lutas para estar aqui. Mas eu venho, porque eu sei que quem manda é meu espírito, não é meu corpo. Hoje mesmo eu estava com o corpo mole, o corpo ruim, até comentei com os irmãos aqui. Não estou sentindo isso mais. O que é que Deus fez se não renovar a gente, né? Ele nos renova quando a gente está aqui. Então, ambos, marido e mulher, são co-herdeiros da graça da vida. Gálatas 3, 28 diz assim, irmãos: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós temos que entender a unidade aí, né? Quando a igreja anda em unidade, ninguém consegue ir contra a igreja. Aí lembrei de Paulo, né, quando lá em Atos, né, que Lucas fala com relação a recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, ele usou uma metáfora daquela época, agrícola. Interessante isso, né? Porque ele matava os cristãos antes, né? Acontecia esse tipo de coisa. Então ele foi repreendido justamente nisso, com relação aos cristãos, ao que ele fazia. E o que é isso, senão os bois naquela época, né? Lá arando e tudo mais, e de vez em quando eles queriam, rebelde, queria sair do caminho, queria, né? E os aguilhões são justamente os ferros pontudos, pontiagudos. Então o que ele fazia no boi? Dava uma cutucada lá no boi, e se o boi metesse o pé para trás, que é o coice, ele ia se ferir, mas ele tinha que andar. Ele entendia que ele tinha que andar. Feria o boi, mas ele entendia que ele tinha que andar. Acabava a preguiça, e ele caminhava. Então ele usa essa metáfora com relação aos cristãos.
Imagine a gente, irmãos, a esposa contra o marido contra a esposa. Nós somos cristãos, é Deus que cuida da gente. Isso é palavra de Deus, irmãos. Então lá no fundo, eu não posso, eu tenho que parar para pensar como homem. Eu estou chamando a atenção por causa disso. Como homem, eu tenho que parar para pensar em tudo. Poxa, eu vou caminhar assim. A partir de hoje, não é só você determinar, porque a palavra já ensina. É só questão de mudar hábito, mudar atitudes, irmãos. Não tem para onde correr. Então, se eu mudar atitude, igual o boi, né? O aguilhão veio nele, ele assustou ali, continuou caminhando, pegou a reta lá, porque ele tinha um propósito, ele tinha que arar aquela terra lá. A gente está nessa mesma linha, porque senão vai recalcitrar sim, vai ir contra as coisas de Deus, e nós não podemos ser assim. Então, como é que nós vamos aplicar? Compartilhar a vida espiritual, incluindo oração, estudo bíblico e adoração. Eu, com o Hilton, tenho um certo probleminha com relação a estudo bíblico. Por quê? Porque eu tenho uma forma de estudar a palavra e ela tem outra. A gente pode até, nesse texto aqui, tal, estou indo para essa linha e tal, aí a gente comenta sobre isso, mas estudar junto eu não consigo. Por quê? Porque ela tem a forma dela. Outra coisa, eu sou muito, eu venho num raciocínio, eu pontuo, acabou, eu não fico ali, aí ela lê, se eu ficar lendo demais, eu acabo me perdendo. Então, cada um, nós temos que respeitar até isso, cada um tem a sua forma de estudar, cada um tem sua forma de organizar as coisas, irmãos, sim ou não? Sim ou não? Não é? Cada um tem sua forma, e nós temos que respeitar isso. Deixa ela ler, o que ela quiser ler. Aí depois ela lê tanto, lá daqui a pouco ela chega aqui, o Espírito Santo mudou, e ela não falou nada daquilo que ela leu. Eu já vi isso, eu falei assim, Hilton, você viu? Eu falei assim, o Espírito Santo me tomou ali, me deu outra coisa. Eu falei assim, glória a Deus, é o Espírito Santo, amém. Né? Mas vocês entenderam? Então cada um tem sua forma. O quarto e último ponto, irmãos, para a gente encerrar, né? O impacto na vida de oração. Esse lado aí que eu estou falando para vocês com relação a ela chegar em casa e ela está desfigurada por causa de guerra espiritual, irmãos, não é brincadeira, não é brincadeira. Ela sente assim como se ela realmente se colocasse no lugar da pessoa. Interceder, vocês têm que entender que é se colocar no lugar de. Não tem como você não receber as flechadas, não tem como você não receber a situação, não. Você vai receber, porque o inimigo fica tão furioso com aquela vitória daquela pessoa ali, que ele vai se atirar em alguma situação. E o que faz? Tira o brilho, porque eu olhava para ela e falei assim, Hilton, aí foi por isso que a gente conversou sobre isso, eu falei assim, o inimigo tira o brilho do seu rosto, parece que você se transformou ali, né? Aí eu falei, não, aí depois que você ora, depois que eu oro, irmãos, intercedo ali, acabou, minha esposa, aí vem outra coisa, eu falei assim, essa é minha esposa. Eu entendo isso, irmãos. Isso é sensibilidade que eu entendo. O casal precisa ter, porque nem sempre, às vezes, a luta que, às vezes, a sua esposa é áspera, ou seu esposo, talvez ela está numa guerra espiritual, ela nem está sabendo que está. Mas como nós somos cristãos, temos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai usar o seu esposo para interceder por você. E você vai ver sua esposa mudar instantaneamente. Então, por isso que a gente tem que estar sempre intercedendo pelo outro, ter essa sensibilidade de estar cobrindo um ou outro de oração. Porque Amém. Ninguém fica nervoso, áspero à toa. É porque alguma coisa está acontecendo, né? Amém? Então, não vou dar uma adiantada aqui, só Mateus 5, 23, 24 diz assim, olha, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, você tem como você discutir com o irmão dentro da igreja e essa palavra não vir no seu coração? Por causa de uma besteira? Ou talvez por uma coisa que você pensa de um jeito, o outro pensa do outro? Não tem porquê, irmão. Pode até haver eu não concordo, eu concordo, eu não concordo, eu concordo, deixa Deus resolver isso aí. Mas o meu pensamento, a minha forma de ser, está ligada justamente nisso. O homem é natural haver mudança lá, mas eu não sou mais aquela pessoa. Eu não tenho mais aquela natureza de ficar de mal e fechei a cara e acabou, não. Eu não sou mais esse tipo de gente. Eu hoje sou liberto, graças a Deus.
E nós temos que andar assim. Não, passa por cima, irmão, me perdoa, sabe, eu excedi ali, ou então alguma coisa assim, tudo, mas em nome de Jesus, porque a gente ama os irmãos nos amam, irmão. Então nós temos que focar sempre nisso. Às vezes você discute com a esposa, mas você não a ama, não vai chegar a hora que você vai falar, poxa, eu excedi, eu acho que eu fiz uma besteira, eu pisei na bola. Não é assim? Irmãos, tem que ser assim. Igreja também é assim. Então, para aplicar, resolver os conflitos rapidamente e com amor, foi o que eu falei aqui, manter um coração puro e uma consciência tranquila diante de Deus e do cônjuge, e também da igreja, irmãos, porque nós estamos falando também de igreja, amém? Não vou me delongar mais, porque eu acho que já passou, foi muito tempo aí, pastor? Então eu queria só dizer o seguinte: você pode mudar, se você determinar no seu coração, porque a palavra já está aí, que você conhece a palavra. Se você determinar, a partir de hoje eu não vou ficar com essas coisas mais, eu vou mudar minha forma de ser, Deus, Ele vai te ajudar e te abençoar a mudar, tanto o homem como a mulher, porque no fim das contas, todos nós precisamos de mudança, todos nós precisamos nos ajustar, tanto como casal, como diante de Deus, como diante da igreja. Por que não? Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar?